É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Com a graça de Deus, nos reencontramos nesta manhã de terça-feira, hoje 27 de agosto. Hoje celebra-se o dia do psicólogo e também o dia do corretor de imóveis. Nós parabenizamos a todos os psicólogos na sua profissão e também a todos os corretores de imóveis. E eu convido também a todos agora para o versículo do dia, que inclusive nós estamos durante todo este mês, estivemos lendo durante todo este mês Isaías, o livro do profeta Isaías, mas principalmente o capítulo 49 hoje, o versículo 15, onde lemos esta mensagem, eu deixo para a sua reflexão. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Que promessa gloriosa essa do profeta Isaías. Deus falando através de Isaías. Esta promessa, inclusive, telespectador, nos mostra que uma mãe, ela pode desprezar, pode até chegar a esquecer o seu filho. E a gente vê isso vez por outra. Tem determinadas mães que, por razões que não justificam o abandono, o desprezo, algumas delas colocam seus filhos, já teve casos até de serem crianças recém-nascidas encontradas em lata de lixo, né? Você já deve ter visto matérias jornalísticas. Então, Deus diz aqui em sua palavra, através do profeta Isaías, pode uma mãe esquecer ou desprezar ou deixar esse filho para lá. Porém, ele nos dá esta promessa gloriosa. Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele é o Deus que está presente desde o momento em que nós fomos fecundados no ventre da mãe da gente. Em forma embrionária, quando há fecundação do óvulozinho com espermatozoide lá no ventre da mãe da gente, de acordo com o Salmo 139, ele nos contemplava ainda a substância informe. E no seu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Essa a descrição que o Salmo 139 faz acerca da nossa existência. Ele cuida sim da gente, ele está presente na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, na bonança, seja qual for a circunstância, ele está presente, ele está nos acompanhando os passos. É esse Deus que Isaías mostra e apresenta para aqueles que ainda não o conhecem. Eu queria que você agora, nesse instante, parasse um pouco para pensar. Eu não sei quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são as provações, quais são as tribulações, quais são os momentos que você talvez até tenha dito assim, parece que Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim, Deus não liga para mim. Não pense assim. Pelo texto que nós lemos, Ele está sim presente, contemplando a sua vida, o drama que a senhora está passando, o conflito que você está enfrentando como pai, ou você como filho, quem sabe, enfrentando lutas para vencer as drogas. Eu não sei qual é o drama que você está passando, mas Ele está presente, está disposto e pronto a lhe libertar, a lhe dar a solução e, quem sabe, a cura, a libertação. Ele está querendo fazer isso. Grava, portanto, esse breve versículo do dia para a sua meditação. E nesse instante quero deixá-los agora com o pastor Lázaro, trazendo a continuidade desta mensagem que ele trouxe sobre o tríplice ofício de Cristo. Essa foi a temática da 8ª Conferência Teológica realizada recentemente na Igreja do Calvário. Cristo conquistou para você o direito de entrar pelas portas da eternidade com Cristo. Você já foi grato ao Senhor, você é feliz por isso, meu irmão. Isso é o resultado da oração de Paulo. Mas Paulo, ele está falando de conhecimento. Cresçam no conhecimento, porque crescendo no conhecimento você vai poder crescer numa vida digna. E tudo isso você vai provar. Conhecimento.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santificai-vos na tua palavra é a verdade. Conhecimento acerca de quê? Sobre Deus. Deus é um objeto de estudo que eu boto ele num becker e faço as substâncias químicas e faço uma avaliação como se ele fosse um animal de laboratório? Não. Alguns teólogos encaram Deus assim, objeto de estudo. Conhecimento de Deus de que forma? Para poder mostrar que eu sou sabido? Como alguns dizem, eu sou muito sabido, vou mostrar para todo mundo que eu sou sabido. É assim? Não. Conhecimento de Deus é conhecer a Deus em relacionamento com Ele. Da mesma forma, os casados. Cada dia que vocês se relacionam com o seu cônjuge, mais você conhece o seu cônjuge. E cada dia que você se relaciona, mais você conhece, mais você conhece, mais você conhece. É esse tipo de conhecimento que Deus espera de nós. Conhecimento que congrega com o Senhor, conhecimento que comunga com o Senhor, conhecimento que nos faz ter experiências com Deus. Mas esse conhecimento, ele parte de um entendimento. E esse entendimento parte de um princípio, de um início, de uma base. E essa base é a obra de Cristo. E é aqui onde Paulo ele inicia no verso 13. E ele agora fala a respeito da grande obra de libertação que nós recebemos. Qual foi a grande obra de libertação? Primeiro, Paulo ele vai nos apresentar o aspecto geral. Paulo vai dizer, olha, aconteceu uma coisa. Aconteceu uma coisa. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo está contra mim. Só existe luz e trevas. Só existe morto e vivo. Só existe quem está na vontade de Deus e quem está contra a vontade de Deus. Só existem dois caminhos. Qual você escolhe? E Paulo diz, só ocorreu uma obra, uma grandiosa obra nesse universo. E ali onde ele entra no verso 13, ele diz, ele quem? Deus Pai, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ocorreu uma grande obra, meu irmão, ocorreu uma batalha, ocorreu uma guerra. O pecado, quando entrou no mundo, Deus disse a Adão e Eva, a semente da mulher pisará na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. O pecado entrou no mundo, mas ele será destruído. Satanás será vencido na cruz, e isso aconteceu. E essa vitória despojou as hostes malignas de suas forças, de seu poder, as trevas, a luz jamais perde para as trevas. Qualquer ambiente escuro que você chegar com a luz, duvido a escuridão apagar a luz. É impossível. A luz ilumina a escuridão, mas a escuridão nunca apaga a luz, porque a escuridão nunca vence a luz sempre vence no final. E quando é a luz de uma lâmpada, você pode até fazer essa lâmpada queimar, mas quando é a luz eterna de Deus, ela jamais apaga. E é nesse sentido que ocorreu uma guerra, uma batalha espiritual, e essa guerra espiritual foi a guerra de dois reinos. O reino das trevas, com seu poder, com sua cegueira, que pegava você, meu irmão, e jogava no calabouço de trevas, na escuridão, onde a única luz que você via era por aquela janelinha quadradinha, pela manhã. Naquele calabouço fétido, onde você não tinha o direito nem de ir num banheiro para fazer suas necessidades. Ou você acha que aqueles calabouços de antigamente tinha o banheirinho lá? Não. Aquele calabouço fétido, em trevas, que você vivia do pecado, cego, sem enxergar um palmo à frente do teu nariz, esquecido, acordando o dia, dormindo à noite, para acordar no outro dia e levantar e dizer, mais um dia, sem saber para que eu vim, por que eu vim, por que eu estou aqui. Mais um dia nessa vida miserável, de tristeza, de angústia, mais um dia esperando a morte chegar. Aquele calabouço de trevas, meu irmão, que você estava acorrentado, e o único calor que você sentia era o daquelas
aquelas correntes que prendiam você, que tiravam tua liberdade, que fazia você não saber mais o que era que acontecia lá fora, porque você nasceu no calabouço, você nasceu aprisionado, você nasceu morto. Mas sem que você soubesse da existência, existia um herói. Sem que você soubesse nem quem você era, alguém te amou. Sem que você jamais imaginasse que aquele calabouço, você só conhecia o calabouço, você não sabia nem o que estava lá fora, você não sabia o que era a brisa do mar, você não sabia o que era o vento batendo no teu rosto, você não sabia o que era o cheiro de uma flor, você não sabia de nada disso, porque você nasceu no calabouço fétido do teu pecado. Mas lá fora acontecia uma batalha, lá fora você ouvia barulhos. Esse é o rei dos judeus. Esse é aquele, desce da cruz se tu é o filho de Deus. E você não sabia o que era isso, você não entendia o que era isso, mas aquele estava pensando em você, estava pensando em mim, e ali ele estava vencendo uma batalha. Os seus inimigos acharam que haviam vencido, mas ele venceu. Ele disse: vocês destruirão esse templo, mas eu reerguerei em 3 dias. E é ali onde ele nos libertou do poder das trevas. Mas ele não libertou do poder das trevas e nos deixou a esmo. Ele não libertou do poder das trevas e nos deixou andando sem rumo, tentando escolher o que é melhor para mim, o que é melhor para ti, o que é melhor para aquele, o que é melhor para aquele outro. Não! Ele arrebentou as correntes do teu pecado, Ele te tirou com o amor do calabouço, Ele te pôs em um reino, no reino onde Ele é rei. O reino do seu Filho amado. Mas Ele não só fez isso, Ele só fez isso porque Ele pagou um preço de amor. Ele pagou um preço que o texto no verso 14 diz: em quem temos a redenção. Foi pago o preço para a libertação das nossas escravidões. Em quem temos a remissão de pecados, a dívida foi paga, tetelestai, está consumado. Jamais você será acusado das tuas más obras. Jamais o diabo passará o dedo na tua cara e dirá: você está condenado. Sabe por quê? Ele não pode fazer isso, porque a cabeça dele foi pisada na cruz. Ele foi vencido. E aí você diz: que guerreiro é esse? Que grande libertador é esse que entrou e assumiu o calabouço de perdição, levou a ira de Deus sobre si, morreu e venceu a morte? Que grande guerreiro é esse? Por que ele é tão poderoso? Por que ele é tão grandioso? Porque ele assumiu o tríplice ofício, porque ele veio para cá. Quem é ele? Quem é Jesus? Isso é a pergunta do Evangelho de Marcos. Quem é esse que até o mar obedece e os ventos? Quem é ele? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é ele para você, meu irmão? Essa é a grande pergunta desse texto. Essa é a grande pergunta que Paulo diz: conheçam quem é Deus. Porque quando você conhecer quem é Deus, meu irmão, você jamais será o mesmo. Se você conhecer quem é Deus, meu irmão, a tua santidade, ela vai ser um desejo profundo da tua alma. Se você conhecer quem é Deus, você não vai querer deixar de não conhecê-lo mais e mais e mais e mais. É um oceano de entendimento, é uma imensidão de conhecimento, de perfeição. Mas quem é Ele? Quem é esse? O texto continua, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, mas Ele o revelou. O primogênito de toda a criação. Lá em João 1, do verso 1 ao 5, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. No verso 9 ao 14 diz:
Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem, que vem ao mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus invisível, que ao se revelar mataria o homem em seu entendimento, a mente do homem explodiria, porque é incapaz de compreender a imensidão de quem Deus é. Mas a kenoses, Deus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, assumindo a fragilidade de um bebê para nascer numa manjedoura, assumindo a fragilidade de um bebê dependente do leite de sua mãe. Deus, o Criador, o Senhor, o Eterno, o Perfeito, o Santo, um Deus que nada lhe falta, um Deus que é maior que tudo, que é impossível de ser medido. Esse Deus infinito, incapaz de nós compreendermos, Ele simplesmente, para nos amar, Ele se revelou a nós como um bebê, assumindo a forma de servo. Mas não somente isso, Ele suportou a cruz. O Criador, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus não sentia tua falta. Larga esse evangelho emocionalista, de que Deus está, vem cá, vem para mim, por favor. Larga esse gospel herege, larga esse evangelho do coach. Entroniza Deus em teu coração, porque entronizando Ele, tua vida entra no eixo, tua mente entra no eixo, teu coração entra no eixo, e como Jonathan Edwards diz, as tuas afeições são elevadas, e teu amor, ele simplesmente aponta para o Senhor, e tudo se corrige, tudo se encaminha, e você diz, para mim o viver é Cristo, mas se eu morrer, para mim o morrer é lucro. Meu irmão, Ele não simplesmente era somente a imagem do Deus invisível, mas Ele é o primogênito da criação. Ele estava na criação, quando a criação foi criada, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. O que isso quer dizer, meu irmão? Ele é o agente criador. Ele não é só o agente criador, Ele é o instrumento da criação. Ele é o motivo da criação. Ele é a inspiração da criação. Ele é a causa de todas as coisas. Ele é o padrão que define o sentido de tudo. Ele define quem é casamento, porque Ele diz, eu sou o noivo. Ele define quem é filho, porque Ele diz, eu sou o filho do Pai. Ele define quem é pai, porque Ele diz, eu amo e obedeço ao meu Pai. Ele define tudo, relacionamentos, casamentos, filiação. Ele define quem são irmãos, Ele define quem é amigo. Ele diz, um amigo dá vida pelos seus amigos. Ele é a medida de todas as coisas. Ele é a régua métrica que fez o universo. Ele é quem determina o peso padrão de cada coisa moral que você acha. Ele define o que é luz e o que é trevas. Ele separa a luz das trevas. Ele é a luz. Quem anda nele não anda em trevas. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele é a porta. Ele é a luz. Entenda, irmãos, é interessante que as pessoas às vezes, eu estava uma vez em casa, estudando e refletindo, aí vem aqueles pensamentos meio loucos, né? A gente está teologando, aí vem aquele pensamento, e aí eu li aquele texto que diz assim, é um texto que dói no coração de qualquer preguiçoso. É aquele texto que diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
Já viu? Provérbio? É forte, né? É forte. Aquilo ali é um tapa, você está naquela preguiça, aí você vai lá ler, aí você olha assim, vai ter com formiga ou preguiçoso. Eita Jesus, tem que arrumar alguma coisa para fazer. Aí eu fiquei me perguntando, será que Deus estava pensando no seu escritório eterno? Aí disse assim, rapaz, eu tenho que dar uma lição sobre formiga. Tenho que dar uma lição sobre trabalho, sobre preguiça. O que é que eu faço? Eita, formiga. Eu vou usar o exemplo da formiga. Eu vou pegar mais ou menos um exemplo. Você acha que foi assim? Não foi assim não, meu irmão. Ele queria ensinar o trabalho. Ele criou a formiga para isso. Deus, ele não se submete à criação para criar a lição. A criação é a lição de Deus. A criação revela a pessoa de Cristo. Você quer saber o que é ser homem casado, marido? Vai lá em Efésios 5. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você quer saber o que é ser marido? Você quer saber o que é ser homem? Veja como Jesus tratou as mulheres. Você quer saber o que é ser mulher? Vá lá para Efésios 5. O relacionamento de Cristo e da igreja. Você quer saber o que é ser pai? Olhe para Deus. Você quer saber o que é ser filho? Olhe para Cristo. O que é ser irmão? Olhe para Cristo. Tudo você tem que olhar para Cristo. Ele é o padrão e a definição moral da criação. Ele é a régua que mede todas as coisas. Quem não está com Ele, está contra Ele. Não existe meio termo, não existe isentão, não existe neutro. Não. Ou é sim, ou é não. O que passar disso é de procedência maligna. Mas nós entendemos isso quanto ao aspecto cósmico de Cristo. Vamos chamar assim, aspecto cósmico. Ele é todas as coisas, Ele é antes da criação, Ele é a inspiração, Ele é um instrumento, Ele é o motivo, Ele é tudo que a criação vem a ser, é nele e para Ele. Você está aqui não é para você, meu irmão, é para Cristo. Você existe não é para si mesmo, você existe para o Senhor Jesus. Deus, quando criou a igreja, porque o noivo amava a noiva, e Deus criou a igreja para dar ela ao seu noivo, e nós somos dele, comprados por alto preço. Mas e qual é o aspecto temporal de Cristo? Não, está certo, eu entendi, Cristo é tudo, é o instrumento, é a ferramenta, é o motivo, é ok, ótimo, lindo, mas ele, em termos de tempo, ele é quem? O texto diz no verso 17, ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno. Ele não teve começo, Ele não tem fim, Ele é Deus. Ele não tem causa, o universo tem causa. O universo só veio a existir porque Deus disse, haja. O universo só veio a existir porque Deus disse, eu quero criar. O universo tem motivo de existir, Deus não tem. O motivo da existência de Deus é Ele mesmo. Ele é autoexistente, Ele é eterno, Ele é perfeito. Ele é antes de todas as coisas e antes dele não existe nada. Existe Ele. É incompreensível para a sua mente, é para a minha, é para de qualquer um. E quem Cristo é? Exatamente isso. O que Deus é. E é nessa compreensão que ele também fala agora sobre o aspecto reconciliador do grande herói. O grande herói tem um aspecto cósmico, universal. O grande herói tem um aspecto temporal, ele é eterno. E o grande herói tem um aspecto reconciliador. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Esse universo rebelou-se contra o Senhor, o homem rebelou-se contra o Senhor e o universo foi amaldiçoado por isso. O aquecimento global é culpa do homem. Não, é culpa do mundo que está caminhando para a destruição. É a maldição, toda a terra será maldita por tua causa. Como é que a gente faz para resolver o aquecimento global? Tira o teu cavalinho da chuva, não vai resolver. Sabe quando vai resolver? Quando ocorrer os novos céus e nova terra. As coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo com a nova criação. E você faz parte da nova criação, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse processo reconciliatório, ele foi executado na igreja, em primeiro lugar. E por isso, a igreja para existir,
como processo de reconciliação da criação, se fazia necessário que existisse um comandante, o comandante do exército de Deus, da nação santa, do povo escolhido de Deus. Quem era esse Cristo? Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, o primeiro a vencer a morte. O primeiro a morrer foi Adão e Eva, o primeiro a vencer a morte foi Cristo. Cristo é o Adão que Adão nunca foi. Cristo é o esposo que Adão nunca foi. Cristo é o filho que Caim e Abel nunca foi. Cristo, Ele é o amigo que nenhum dos seus amigos jamais foi. E é nisso que Ele é o primogênito que venceu a morte. O maior inimigo do ser humano é a morte. A morte é o que nos faz lembrar que somos pecadores, porque o salário do pecado é a morte, meu irmão. A morte é o resultado do pecado. Todos nós temos a morte como a lembrança. Como diz em Eclesiastes, é melhor a casa que a velório, porque é lá onde os homens pensam sobre sua vida, porque é na morte que nós pensamos, porque a morte é o único inimigo que o homem não consegue vencer. A ciência não vence, a tecnologia não vence, a filosofia não vence, a ciência não vence, mas Cristo venceu. Mas simplesmente ele foi o cabeça para quê? Para ter a primazia em todas as coisas, para ser o primeiro em tudo. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos no próximo programa, se Deus assim nos permitir.